Bom, pessoal, eu estou regravando então a aula de diferenciabilidade. Nessa aula a gente viu apenas a definição e alguns exemplos, certo? Na próxima a gente vai ver alguns teoremas que ajudam aí a mostrar que uma função é ou não diferenciável, certo? Então, primeiro, pega uma função de um subconjunto aberto do R2, certo? Nossos domínios são sempre no R2. E um ponto deste domínio, certo? Desse domínio A aberto da R2. Você diz que essa função é diferenciável neste ponto se duas coisas ocorrerem. Primeira, as duas derivadas parciais no ponto existem, certo? A gente já viu o que é isso na aula de derivada parcial, né, na aula passada. E agora vem a novidade, uma condição adicional, que é o tal do limitão, né? Esse limite grande aqui vai para zero. É, Embaixo eu vou mostrar a interpretação desse limite aqui, mas enfim. É, então, vocês lembram que eu tinha dito, né, que a existência das derivadas parciais é pouco. A função pode ter derivada parcial, as duas, né, as duas derivadas parciais, e nem sequer ser contínua. Essa condição 2 é que nos dá propriedades boas da função, certo? E, enfim, só as derivadas eram um pouco, até eu tinha comentado, né? Porque ela só enxerga a função, a variação horizontal e vertical, né? Que é na variável x e na variável y. Isso aqui é que vai fazer ela enxergar toda a volta, porque é um limite de duas variáveis, né? O limite de bolinha. Tem que tender a se aproximar inteiramente aqui em volta do ponto, certo? E esse limite vai para zero. Agora, qual que é a interpretação desse limite? Ó, é, Pega essa equação aqui embaixo, é uma equação de plano, né? O x0 e y0 estão fixados, então isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é um número. As variáveis, né? X, y e z. Então isso é uma equação de plano, certo? O que está dizendo essa fórmula aqui de cima, esse limite? Que a diferença entre f de x e o z do plano, pode ver que isso aqui é menos o z do plano. Vai para zero, mesmo dividido pela distância de xy até x0, y0. Ou seja, tem esse plano que aproxima a função de tal forma, né, que a diferença entre a função e o plano vai para zero muito rápido. Vai para zero mais rápido do que o próprio xy está indo a x0, y0, né? Porque conforme xy está indo para x0, y0, essa distância vai para zero também, né? Então, a diferença entre f e quer dizer, o z da função, que é o f, né? E o z do plano, tende a zero mais rápido do que o próprio xy tende a x0, y0. Então, se você for lembrar, isso aqui é o que a gente tinha no Taylor, né? Na fórmula do Taylor do cálculo 1, que se você tivesse a reta tangente lá, né? Você tinha essa propriedade com a reta tangente. Claro, só uma variável, só x menos x0 embaixo, aqui equação de reta. Mas era essa mesma propriedade, que o erro vai para zero rápido, né? Nesse sentido. Então, meio que para imitar, a gente está imitando o que acontecia com a fórmula de Taylor. Então, você diz que ela é diferenciável quando tem esse plano que aproxima bem a função nesse sentido da diferença para zero rápido. E esse plano, quando a função é diferenciável, recebe o nome de plano tangente, certo? Então, como o gráfico fica no R3, né, num 3D aí, então você não tem mais reta tangente ao gráfico. Você tem, na verdade, infinitas, né? Você teria infinitas. Então, na verdade, você tem um plano todo tangente ao gráfico quando a função é diferenciável. Então, essa é a interpretação da noção de diferenciabilidade. Tem um plano que aproxima bem a função, né? Que imita o do cálculo 1, certo? Agora, olha só. Como você tem um plano tangente, todo plano tem um vetor normal, certo? Aí o vetor normal ao plano, como o plano é tangente ao gráfico, você também diz que é normal ao gráfico. Então está aqui a definição aqui embaixo. Ó. Esse vetor aqui é um vetor normal ao gráfico de f no ponto x0, y0, f de z0, né, que é o f de x0, y0. Por que esse vetor é normal
ao gráfico, porque ele vai ser normal ao plano. E por que ele é normal ao plano? Lembra de álgebra linear? Quando você tem uma equação de plano, se você passar todas as variáveis para o mesmo lado da equação do plano, os coeficientes que estão acompanhando x, y e z formam um vetor normal. Certo? Isso é de álgebra linear. Tem a ver com a equação mesmo, você faz um produto escalar ali. Então, ó, quem é que está com x? Del f, del x. Quem é que está com y? Del f, del y. E quem é que está com z? Joga para lá, né? Porque tem que estar todos no mesmo lado, senão vira bagunça. Menos 1. Certo? Por isso que esse menos 1 aparece, porque na fórmula o z está isolado. Mas claro, se você multiplica essa fórmula por 2, continua o mesmo plano. Esse vetor ficará multiplicado por 2, continua normal do mesmo jeito. Então, o importante é a direção, né? Múltiplo aqui, você pode colocar menos 2 aqui, 2 vezes f del y, 2, continua normal, certo? Então, por isso que eu coloquei um vetor, certo? É o mais fácil de tirar, mas é um vetor. Tudo bem? Então, quando você tem função diferenciável, no nosso contexto agora, você não tem mais reta tangente, tem plano tangente. Mas aí você tem reta normal, que é a reta que é normal ao plano e tem a direção do vetor normal, certo? Eu vou fazer um exemplo depois numérico para a gente fixar esses conceitos. Agora, igualzinho no cálculo 1, você pode fazer uma mudança de variável aqui, chamar de hx menos x0, de ky menos y0, e ao invés de fazer o xy tender a x0 y0, você faz o h e o k para zero. É a mesma coisa, eu vou destacar no próximo slide aqui, ó. Então, fica equivalente isso aqui, tá? Eu prefiro essa fórmula para usar, que é até mais curta, né? Então você diz que a função é diferenciável em x0 e y0 se as duas derivadas parciais existem, aqui não muda. Mas o limitão muda trocando o x menos x0 por hk. Então vai ficar aqui. Aqui era x, né? Então se x menos x0 é h, né? Então o x vai virar x0 mais h. Certo? Então é só uma mudança de variável bem parecida com aquela do cálculo 1, né? Que você tinha dois jeitos de calcular a derivada, com h indo para zero ou com x tendendo a x0. É a mesma coisa. Tá? Vamos ver um exemplo? Acho que o próximo é exemplo. Isso. Ó, verifique que essa função aí, bem simples, x vezes y quadrado, ela é diferenciável em 1. Tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, mas a gente vai ver na parte 2, tá? Que são os teoremas. Por enquanto, vamos nos preocupar com a definição, certo? Então, qual era a definição? Tem que ter as duas derivadas parciais e aquele limitão ir para zero. Então, vamos lá. As duas derivadas parciais tem, facilmente. Né? O problema é se tem uma raiz, aí pode perder derivada, né, em alguns pontos. Mas, enfim, derivada de polinômio vai dar outro polinômio aqui, ó. Certo? Então, é tranquilo fazer essa derivação. Regrinhas, né? Quando você deriva em x, o y é constante, então a derivada de uma constante vezes x é a constante, está aqui. Quando você deriva em y, é o x que é constante, então a derivada de uma constante y quadrado vai dar 2 constante y, ó, 2 constante y, certo? Tranquilo. E aí, substituindo no 1, uma dá 1, que é 1 ao quadrado, e a outra dá 2, que é 2 vezes 1 vezes 1, certo? Isso não mostra que é diferenciável, tem que ter as duas condições. Então, a 1, condição 1, está satisfeita. Vamos ver a 2. É o limitão. Então, eu fiz aqui a conta lá do limitão, ó. Eu usei a fórmula do HK, porque eu acho muito melhor. Então, ó, x0 mais h, x0 mais k, x0 não, y0, né? x0, y0, del f, del x no x0, y0, h, del f, del y no x0, y0, k. Certo? É a fórmula de cima. Tudo bem? E a norma de HK. E o HK vai para zero. Tá? Aí substituindo quem é quem aqui, ó, f de 1 mais h, 1 mais k, o que a f faz? Pega a primeira coordenada, multiplica pelo quadrado da segunda. Então, ó, primeira coordenada, quadrado da segunda, certo? No 1 vai dar 1 mesmo. As derivadas eram
1 e 2, então coloca 1 e 2 aqui, beleza, pronto. Aí fica um limite de duas variáveis mesmo, por isso que a gente estudou tanto esses limites de duas variáveis. Então, se esse limite der zero, vai ser diferenciável. Se der qualquer outra coisa, não será diferenciável. Se não existir, não será diferenciável. Tem que ser zero. Aí como é que você resolve? Bom, abrindo esse quadrado, distribuindo, você vai ver que o 1 vai cortar com esse 1, um monte de coisa aqui vai cortar, vai sobrar só essa coisa que está aqui em cima, continha de produto, né, gente? Não perdemos muito tempo com isso. E aí, ó, eu já quebrei de uma forma estratégica essa fração. Por quê? Ó, a primeira é uma limitada que a gente viu na primeira aula, né, de limites, vezes o k que vai para zero. A segunda também uma limitada, vezes 2h, que também vai para zero. E a terceira, a mesma limitada, mesmo só trocando k por h, né, mas é simétrico, vezes k ao quadrado, que também vai para zero. Então eu tenho três funções, né, do tipo limitada vezes uma que vai para zero, limitada vezes uma que vai para zero, limitada vezes uma que vai para zero, que claro vai para zero mais zero mais zero, que é zero. Certo? Limitão deu zero, é diferenciável no 1. Tudo bem? Então, só temos a definição, então usamos para mostrar. Vai ter um teorema que resolve isso de um jeito muito mais curto, mas temos que saber a definição, porque muitas vezes não tem teorema que resolve e você precisa da definição. Vamos ver mais um exemplo, se eu não me engano. Sim, não é outro exemplo, é continuação desse. Então, ó, só para fixar aqueles conceitos, como que é o plano tangente ao gráfico de f no ponto 1, 1, f de 1? O f de 1 é o próprio 1, né? Porque, lembra, era o produto dos dois, esse é o quadrado. Então é 1 também. Então, ó, só para não ter que correr o slide, eu lembrei como é a equação de um plano, do plano tangente, né? Agora, no nosso caso, como eu falei, o f de 1 é 1, a derivada é 1, a outra derivada é 2 e o ponto é 1, 1. Tá vendo? 1, 1, 1, 1. Então, este é o plano tangente. Tá vendo que você tira o vetor normal? Quem vai ser o vetor normal? 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1, porque você passou para lá. Certo? Então, tá aqui. Esse é um vetor normal nesse ponto 1, 1, 1. 1, 1, f de 1. F de 1, certo? São os coeficientes do plano. Todos passados para o mesmo lado. E, bom, se você tem um vetor normal, como seria a reta tangente? A reta que tem essa direção e passa pelo ponto, né? 1, 1, f de 1. Então está aqui a reta tangente. 1, 1, f de 1 é o ponto. Equação vetorial, né? P mais lambda v. Esse é o vetor normal porque você quer a reta normal. Tem que ser paralela ao vetor normal. Certo? Então, são esses os conceitos que a gente viu. Enfim, eu queria falar uma coisa, mas talvez estrague um pouquinho a lista, mas assim, vocês vão ver na lista que tem muito exercício que o cara não te dá as derivadas parciais. Ele fala assim, o plano tangente ao gráfico de f é tal. Mas na verdade, quando ele está te dando o plano tangente, ele também está te dando as derivadas. Então vamos supor, se ele fizesse o contrário, te desse o plano tangente e pedisse as derivadas, é só você olhar quem está com x, quem está com y, que são as respectivas derivadas. Certo? Então, muito exercício da lista, ele dá o plano, mas, opa, mas eu preciso da derivada, ele me deu o plano. Mas você consegue tirar a derivada do plano. Certo? As parciais. Meio que só para dar uma ajuda na lista. Agora sim, outro exemplo. Agora vamos ver um mais complicado, porque tem raiz. Quando tem raiz, a gente sabe que pode perder derivada quando a raiz zera, né? Então vamos lá. E é justamente o ponto que ele pede, né? Então, ó, calcule as derivadas parciais de f onde existirem e verifique se ela é diferenciável em 0, 0. Então tá, diferenciabilidade só no 0, 0. Derivadas parciais onde existir. Então vamos lá. Então, lembra do cálculo 1? A raiz quadrada, qualquer raiz, não é derivável quando no zero. Então você não vai poder aplicar a regra da cadeia quando o que tiver dentro da raiz zerar. Isso é cálculo 1, porque derivada parcial é derivada de cálculo 1. Você deriva numa variável, a outra está parada. Então,
Quando que a raiz zera? A raiz zera apenas no ponto 00. Felizmente só tem um ponto onde ela zera. 00. Então aqui você não pode aplicar a regra da cadeia. Porque a regra da cadeia, o enunciado era assim: se f é derivado em x0 e g é derivável em f de x0, então a composta é derivável e tem a formulinha. Então ela exige que as duas funções envolvidas sejam deriváveis. Essa aqui, a de dentro, é um polinômio que é derivável, x quadrado ou y quadrado, né? Depende de qual variável você está derivando. Mas a raiz tem problemas no zero. Então, quando zerar o que está dentro, não pode usar a regra cadeia. Temos que apelar para a definição. Eu demorei um pouco nisso porque é um erro recorrente e insistente. Vai passando os cálculos, esse erro ainda acontece. Então, sei lá, quem tiver um pouco de boa vontade, acho que não, de trabalhar nisso, você vai ver que não vai errar mais essa coisa da raiz. É um pouco, sei lá, complicado no início, mas depois você se acostuma, garanto. Então eu separei em dois casos. Para x e y diferente de 0,0, posso usar regras porque não vai zerar a raiz. Então, ó, derivada da raiz de u, 1 sobre 2 raiz de u, vezes a derivada do u em relação a x, porque eu estou derivando em x, 2x. Corta, corta, fica essa coisa, certo? E em relação a y, pela simetria, vai dar a mesma coisa, só que com y no lugar do x. Ó, percebe que essa fórmula nem sequer vale no 0,0. É porque você não podia usar a regra da cadeia mesmo no 0,0. Certo? Então, a fórmula até te avisa que no 0,0 tem algo estranho. Né? Então, é difícil errar. Mas você também não pode falar que não tem derivada. Pode ser que a raiz sozinha não é derivada, não é derivável. Mas compondo com uma outra coisa, pode dar derivável. Então, você tem que checar pela definição. Então, para x diferente de 0,0, coloquei a definição de derivada parcial, ó, o acréscimo é só no x, porque eu estou derivando em x. Então, fica o 0 mais h, que é h, né? E, ó, como no y você vai pôr 0, vai ficar raiz quadrada de h ao quadrado. A raiz de h ao quadrado é módulo de h, lembra? Tem esse detalhe. E sobre h, que é da fórmula. Então, fica assim. E aí esse limite não existe. Por que esse limite não existe? Lembra? Os laterais vão dar diferente, né? O h tendendo a 0 mais vai dar 1 e o h tendendo a 0 menos dá menos 1. Por quê? Quando h tende a 0 mais, ele é positivo. O módulo de um cara positivo é positivo. Desculpa, o módulo de um cara positivo é ele mesmo. O módulo é sempre positivo, mas é ele mesmo. Então vai ficar h sobre h, que é 1. Agora, se h tender a 0 menos, significa que ele é negativo. O módulo de um cara negativo é menos ele. Então vai ficar menos h sobre h, corta menos 1. Então a direita e a esquerda dão diferentes, né? A saber, 1 e menos 1. Então não existe. Pela simetria, del f del y também não vai existir. Vai dar exatamente a mesma coisa. Esse mesmo limite, certo? Moral da história, não tem as derivadas parciais. Já era, né? No 0,0 não vai ser diferenciável, que é a pergunta dele. Tá? Tô aproveitando o slide. Certo? Então, as derivadas só tem fora do zero. E no zero não tem derivada e também já era, esquece, não é diferenciável. Tá? Então coloquei aqui e vemos então que f não é diferenciável em 0,0, porque não tem as derivadas parciais. Basta não ter uma, tá? Basta não ter uma. Nesse caso não tem as duas, mas basta não ter uma que já não é. Lembra? Para ser diferenciável tem que ter aquelas duas condições. Existirem as duas derivadas parciais e o limitão ir para zero. Se uma furar já era, não é diferenciável. Certo? Agora vamos ver um parecido, mas que vai acontecer algo diferente. Então, ó, pega f de novo, do domínio todo R2 em R, dada por raiz quadrada, mas agora eu coloquei a quarta para ficar diferente, tá? E vai dar completamente diferente. Agora vamos verificar se ela é diferenciável só no 0,0, ele perguntou, tá? De novo. Então, de novo, a raiz também vai zerar essa. Não importa que está a quarta, aqui também no 0,0 ela vai zerar o que está dentro. Então você não pode usar a regra cadeia de novo, a mesma discussão do outro. Então coloquei definição aqui. Então, para derivar em relação a x, ó, o acréscimo vai só no x. Só que agora, como que está h ao quadrado, h quarta na raiz, fica h ao quadrado. Ah, h ao quadrado módulo, mas aí você não precisa do módulo, né? Porque já é positivo.
Então você pode deixar só h ao quadrado, certo? Então fica cancelando aqui, fica o limite de h, que é zero, certo? Então agora tem derivada parcial, zero, e analogamente no y também é zero. Em relação a y também é zero. Agora, o que isso mostrou? Apenas o item 1 da definição de diferenciabilidade. Tem que checar o item 2, tá? Limitão. Então eu fiz o limitão para 0 mais h, 0 mais k, derivada parcial, derivada parcial. Repetir a definição aqui em cima, no caso 0, 0. Aí, aqui tudo zero, né? O f de 0, 0, ó, zero. A derivada parcial a gente viu aqui que é zero. E aqui também. Então vai zerar todo mundo, vai ficar só o f de hk. Coloca hk aqui, hk, h2. Aí, sei lá, acho que o melhor jeito de você manipular isso é colocar na mesma raiz. Coloquei na mesma raiz. E aí eu tenho isso. Agora, olha só. De novo, eu posso separar. Já separei aqui, né? Mas eu posso escrever como uma limitada. A gente viu que isso aqui é limitada, vezes uma que vai para zero, porque o h vai para zero. Aqui também. Certo? Então, vai para zero, mais zero. Raiz de zero é zero. Certo? Então, moral da história, agora ficou diferenciável. Porque o limitão foi para zero. Então, você viu, só porque mudou o 4 aqui já tornou diferenciável. Certo, gente? Então, ó, isso é para trabalhar com a definição. Foi isso que a gente fez na primeira aula de diferenciabilidade. É que como eu estou sozinho falando aqui, vai muito mais rápido, né? Mas foi isso. Na próxima, eu vou gravar hoje mesmo. A gente viu uma aula um pouco mais pesada, né? Que são dois teoremas para um que implica diferenciabilidade e um que é implicado por diferenciabilidade, né? Que aquela história de critérios, né, para você saber se é diferenciável sem ter que usar o limitão, tá? Mas o limitão é importante. Tem casos que você não consegue aplicar nenhum dos teoremas, você precisa do limitão, tá? Então por isso que a gente fez uma aula só para o limitão, certo? Então vou subir esse vídeo sozinho aí de diferenciabilidade e parte 1 e depois eu já gravo a parte 2 e já subo. Então até a próxima.